Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quero agradecer aqui o Thiago Henrique o Show, aí também outros inscritos que sugeriram essa partida aqui, jogada entre o Bobby Fischer de brancas, o americano Robert James Fischer, contra Tigran Petrosyan, o grande mestre armênio, ex-campeão mundial, um jogador fortíssimo, sempre citado nas literaturas do xadrez e tudo mais. E essa partida aconteceu num torneio muito interessante, que foi o torneio da União Soviética contra o resto do mundo, tá? Então aqui a gente teve muitos jogadores muito fortes, foi um torneio muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha só. Quem jogou aqui, ó, do lado esquerdo, os jogadores da União Soviética, ó, Spassky, Boris Spassky, ex-campeão mundial, Stein Petrosyan, ex-campeão mundial, Viktor Korchnoi, jogador muito forte, Polugaevsky, Geller, Smyslov, Taimanov, Botvinnik, Tal, Mikhail Tal e o Keres. Você imagina um time desse, né? Contra o resto do mundo, claro. Quem que era o resto do mundo aqui? O Larsen, né? O dinamarquês, o Bobby Fischer, o Portisch, o Hort Grigoric, da Iugoslávia, o Reshevsky, jogador americano muito forte, o Olafsson, Uman, Maltovich, Naidorf e o Ivikov. Também um time de peso. E a gente teve até um resultado bem equilibrado aqui, ó, no final, ó, foram 20 pontos e meio aqui para o time da União Soviética contra 19 pontos e meio do resto do mundo. Que torneio bacana, né? Que torneio forte. A gente tem até algumas fotos aqui, olha só, no tabuleiro 2, então, aqui a gente tem o Bobby Fischer em 1970, aí nesse torneio jogando essa partida, então, que eu vou mostrar para vocês contra o Petrosyan, ó, o Petrosyan aqui então de negras. E vamos dar uma olhada aqui nessa partida então. O Bobby Fischer abre aqui a partida com o peão do rei E4 e o Petrosyan responde aqui com a Caro-Kann, defesa Caro-Kann C6, D4, D5 e por D5 o Bobby Fischer vai para a variante das trocas da Caro-Kann, C por D5 e agora bispo D3, cavalo C6 e agora C3 protegendo o peão de D4, cavalo em F6, bispo F4 e agora bispo G4 atacando aí a dama do Bobby Fischer. E o Bobby Fischer já responde à altura aqui com dama B3 contra-atacando o peão de B7. Cavalo em A5 atacando a dama e defendendo em B7. E depois de dama A4 cheque, o bispo volta para cobrir o cheque ali em D7, atacando a dama do Bobby Fischer. E a dama não pode capturar o cavalo está protegido aqui pela dama e a dama volta então aqui para C2. E agora o desenvolvimento continua normalmente, o Petrosyan faz o lance E6. Esse lance fecha aqui um pouco, fecha o bispo, né? Cria um problema para ser resolvido depois, mas abre o outro bispo de casas escuras para poder desenvolver. Cavalo em F3, dama B6, agora A4 pelo Bobby Fischer. Esse lance é interessante, né? Por que A4 aqui? Bom, dama B6 pelo Petrosyan, ele provavelmente quer se livrar aqui do bispo mal, né? Então ele tem aqui um bispo mal, enfim, os peões fixos aqui das negras estão em casas claras, né? Então seria interessante trocar esse bispo aqui com o bispo B5, trocar esse forte bispo aqui de casas claras das brancas, né? Então o Bobby Fischer não vai permitir isso daí não, ele não tá afim de mau negócio, né? Ele quer continuar com o bispo forte, né? Um bispo bom contra o bispo mal. Portanto, A4, torre C8 e agora cavalo de bem em D2 e cavalo C6. Aqui o Petrosyan mais uma vez vai para uma ideia interessante. Se por acaso o Bobby Fischer aqui fizesse roque, não foi o lance jogado, aqui o Petrosyan faria o lance cavalo B4, atacando o bispo, atacando a dama e aproveitando aqui a cravada do peão de C3, né? Então provavelmente depois de dama B1, cavalo por D3, dama por D3 e dama por B2, o Petrosyan teria aí um jogo interessante em suas mãos. Apesar do peão a mais aí, as brancas também teriam compensação, enfim, seria uma partida bastante interessante com chances para os dois lados. Mas o Bobby Fischer jogou de forma mais prudente, aqui ele não faz o lance roque e ele primeiro então faz o lance dama B1 para evitar a questão do cavalo B4. E agora o Petrosyan continua com o cavalo H5, atacando aí o bispo do Bobby Fischer, o bispo volta aqui para E3 e agora o lance H6. E o Bobby Fischer vai para uma ideia muito interessante nessa posição, e ele faz o lance cavalo E5. O que esse lance tem de especial? O Bobby Fischer aproveita aqui a questão do cavalo, está colocado no canto, e coloca um problema aqui, um dilema na vida do Petrosyan. Porque se o Petrosyan capturar o cavalo do Bobby Fischer, depois da recaptura, o bispo está atacando a dama, e o pior, o cavalo não tem mais retorno. Então o próximo lance vai ser G4. Por exemplo, depois de bispo C5,
A5 atacando a dama, dama C7 e G4, a gente tem aí, o Petrosian teria um problema aqui por conta desse cavalo no canto, que não teria mais casa, mesmo depois de bispo por E3 e F por E3, veja como esse cavalo aqui não tem nenhuma casa disponível. Pretas estariam perdidas? Não necessariamente, as pretas poderiam tentar algum contra-ataque depois de dama E5, também com ataque em E3, enfim, a gente teria uma partida interessante, mas com melhores chances aí para as brancas, para o Bobby Fischer, né? Então o cavalo E5 é um excelente lance, a partida continua com o cavalo F6, tirando então aí o cavalo do canto. E agora H3 aqui pelo Bobby Fischer, não permitindo no futuro, enfim, depois das trocas em E5, o cavalo ir para G4, né? Então H3 tira essa casa. Bom, a partida seguiu com o bispo D6 e agora Roque, tranquilamente aqui pelo Bobby Fischer, ele não está preocupado, ele não está perdendo peão aqui em E5, apesar dos dois ataques em E5, porque sempre o bispo vai estar abrindo um descoberto ali sobre a dama, né? E aqui o Petrosian vai para uma ideia bem ao seu estilo, lance rei F8, um lance que somente o Petrosian faria, né? A ideia do Petrosian aqui é criar uma fortaleza, a gente vai ver ele fazendo isso. A partida seguiu com F4, o Bobby Fischer vai para o ataque, agora sim adicionando mais uma defesa em E5 e também ameaçando no futuro avançar e tentar abrir a posição aí para atacar o rei adversário. Bispo em E8, é um lance típico, né, de Petrosian, agora tentando criar uma fortalezinha aqui então em torno do rei. Bispo F2 e agora dama C7, trazendo mais defesa ainda para F7 e também apoiando, fazendo um raio-x aqui, uma força em F4, né? A partida segue com bispo H4 e agora cavalo G8, mais um lance típico do Petrosian. Ele é conhecido aí como tigre de ferro, a rocha, né? Ele joga de maneira, quando ele se sente atacado ali, né? Ele vira um tatu-bola, né? Ele se fecha, né? Ele vai se defendendo, cria uma fortaleza e é muito difícil de vencer as fortalezas do Petrosian. E mais do que isso, você parece que ele está se defendendo, no primeiro erro ele vai para cima e finaliza a partida. Então o Petrosian é um jogador muito perigoso e ele joga agora o lance cavalo G8. O Bobby Fischer continua o ataque com o lance F5. Agora cavalo por E5, D por E5 e bispo por E5. Legal, Petrosian conseguiu trocar algumas peças, mas o Bobby Fischer vai explorar esse rei mal colocado agora com F por E6. Então aproveitando que esse peão de F agora está cravado, a partida continua com bispo em F6, propondo a troca aí e bloqueando agora a coluna F. E por F7, bispo por F7. E agora cavalo em F3 aqui pelo Bobby Fischer, protegendo o bispo de H4. Bispo por H4, cavalo por H4 e agora cavalo em F6. Vejam como pouco a pouco o Petrosian conseguiu trocar peças, conseguiu amenizar a pressão aí aparentemente, conseguiu amenizar a pressão do ataque do Bobby Fischer. E agora o cavalo vai aí para F6 desenvolvendo. O Petrosian ainda tem um problema, né? Ele ainda não desenvolveu aqui a torre, né? Então tá mal colocado ainda. O Bobby Fischer vai explorar isso. Cavalo G6 cheque, forçando aí a captura do cavalo, senão tá caindo a torre na sequência. Então bispo por G6, bispo por G6 aqui pelo Bobby Fischer e agora o Petrosian continua tendo problemas na posição. Ele conseguiu amenizar o ataque do Bobby Fischer, isso já foi fantástico. E agora, no entanto, essa torre aqui não está jogando. O Petrosian tem que fazer alguma coisa rapidamente contra isso. E ele faz o lance rei E7, o bravo lance rei E7, para poder liberar a torre. E o Bobby Fischer vai para cima agora com dama em F5. E agora, enfim, conectando aqui as torres. E vai tentar explorar esse rei exposto. A partida continua com rei D8. Olha só, o Petrosian mais uma vez procurando um recurso defensivo aí. Tentando colocar o rei aí próximo de suas peças. Tentando criar uma fortaleza. E a questão é, será que o Petrosian vai conseguir se defender aí, trocar mais algumas peças e levar para um final empatado? Vamos ver. O Bobby Fischer continua agora com torre de A em E1. Dama C5 dando cheque. Rei para H1 e agora a torre F8. Aqui o Petrosian quer trocar peça, quer jogar o lance cavalo aqui em D7. A dama também estaria protegendo, o cavalo e a dama estariam protegendo em F8. E aí o Petrosian conseguiria trocar mais algumas peças. O que será que o Bobby Fischer vai fazer? Bom, ele continua com dama em E5, não permitindo mais o lance cavalo D7. Por quê, né? Aqui a partida continuou com torre C7. Mas se ele tivesse jogado, o Petrosian tivesse jogado aqui cavalo D7, depois de torre por F8 cheque. E aqui as brancas estão melhores. Por quê? Se recapturar de cavalo por F8, simplesmente aqui bispo F5 atacando a torre e também
ameaçando uma forte entrada aqui em E8, depois de cavalo D7, por exemplo, dama E8, tá caindo em D7, né? Rei C7, dama por D7, e as brancas têm uma posição vencedora, né? E se depois de torre por F8 recapturasse de dama, de qualquer forma, o Bob Fischer ficaria muito bem depois de dama por D5, né? Então aqui depois de, por exemplo, rei C7, torre D1, dama E7, dama F5, torre D8 protegendo o cavalo, dama F4, cheque, rei C8 e bispo F5, as pretas estão amarradas aqui na defesa do cavalo, né? Depois de, por exemplo, G6, bispo G6, dama G5, e aí depois de algumas trocas, dama por G5, H por G5, bispo F5 de novo, as brancas vão trocar tudo e vão para um final vencedor. Depois de rei C7, por exemplo, torre por D7, bispo por D7, dama por D7. Esse é um final vencedor aqui para as brancas com 2 peões a mais. O Bob Fischer não teria dificuldades em vencer um final como esse, né? Então dama E5 é um lance que exclama aqui pelo Bob Fischer, não permitindo o lance de cavalo D7 aqui, que simplificaria tudo pelo Petrosyan. Então agora a partida segue com torre C7 e agora o Bob Fischer continua de maneira fantástica aqui com B4 primeiro atacando a dama e depois de dama C6 um lance espetacular, somente um jogador genial como o Bob Fischer para encontrar esse lance aí no tabuleiro. C4, olha que lance poderoso, explorando aqui o calcanhar de Aquiles da posição, né? A posição exposta do rei adversário. Então C4 tenta entregar um peão para abrir a posição. Aqui o Petrosyan não pode capturar com a dama, ele não faz esse lance, porque ele estaria dando a casa de D6 para a dama do Bob Fischer. Então aqui depois de dama D6, torre D7, tá caindo a torre aqui em F8 com vitória para as brancas, né? Veja que situação complicada, C4, um lance que exclama aqui, um lance genial. O Bob Fischer não dá tempo para o Tigre de Ferro se recompor na posição. A partida segue com um D por C4 e agora bispo F5. Esse lance é monstruoso, cortando completamente possibilidade de escape do rei adversário. A partida continua com torre de F aqui em F7 e agora torre D1 com cheque. E olha o problema dessa posição, não dá para cobrir aqui esse cheque com o cavalo, porque viria a torre de F aqui em E1, ameaçando o checkmate aqui em E8, né? O cavalo não pode capturar a dama, porque ele está cravado, e aqui não tem o que fazer. Torre C8, talvez dando a casa de C7 para o rei. Depois de dama E8, rei C7, viria a dama por F7, com uma sequência vencedora aqui, destruidora, né, para as brancas. Por isso que é uma posição difícil, e depois de torre D1 cheque, então não dá para cobrir com o cavalo. A partida seguiu com torre de F em D7, o Petrosyan vai entregar um pouquinho de material, mas quem sabe tentar se safar. Bispo por D7, torre por D7 e agora dama B8 cheque. Depois de rei E7, torre D E1 cheque, o Petrosyan, Tigre de Ferro, abandona aí a partida. O Bob Fischer conseguiu quebrar aí toda a estrutura defensiva do Petrosyan. Ele conseguiu fazer o que poucos jogadores fariam, né? Na maioria dos casos, naquele tipo de posição, o Tigran Petrosyan conseguiria trocar as peças, amenizar e ir para um final empatado e às vezes até virar e vencer no final, né? Esse era o Petrosyan, tá? Mas contra o Bob Fischer não dá, não tem como, né? Aqui, enfim, aqui se jogar rei F7, dama E8 já entrega checkmate aqui na sequência, né? O cavalo tá cravado, ele não pode capturar a dama, então seria checkmate, né? E se cobrir aqui esse cheque com o cavalo, por exemplo, aqui simplesmente dama F8 seria uma sequência vencedora. Depois de rei E6, dama F5 cheque e tá caindo aqui o cavalo, né? Depois de rei E7, torre por E4, a gente teria aí as brancas dando checkmate em mais alguns lances. É uma torre a mais com o rei exposto. Aí em questão de mais alguns lances o Bob Fischer daria checkmate numa sequência como essa. Por isso que depois de torre de D em E1 o Petrosyan abandonou, né? Gente, esse é o Bob Fischer em 1970. Ele ainda não havia sido campeão mundial. Ele se tornaria campeão mundial 2 anos depois no match contra o Spassky, né? Mas no ano de 1970 já era um ano especial aí na carreira do Bob Fischer. Ele já foi o ano que ele venceu o torneio interzonal. Ele venceu o torneio de candidatos com 6 vitórias nas 6 partidas que ele jogou. Enfim, ele ficou por 20 partidas invicto no ano de 1970. E então ele fez assim conquistas impressionantes, tá? Ele terminou o torneio de candidatos, acho que 3,5 pontos à frente do segundo colocado. Assim, ele fez coisas que ninguém nunca havia feito. Isso em 1970, né?
e ele viria então se tornar aí o campeão mundial em 72, né? E uma coisa interessante sobre essa partida, a esposa do Petrosyan, no meio da partida, ela foi encontrou lá o Donald Byrne, o Donald Byrne ou o Robert Byrne, um dos dois, tá? E aí, enfim, chegou pra ele e falou: e aí, como é que tá a partida lá do Bobby Fischer contra o meu marido, né? Contra o Petrosyan. E o Byrne virou para a esposa então do Petrosyan e falou: olha, por que você não pergunta isso para os outros soviéticos, né? Eles vão poder te responder melhor. E ela falou assim: não, eu não acredito neles. Essa história é muito engraçada. Eu não acredito neles, eu não sei o que eles vão falar, tem viés ali, eles vão falar que o Petrosyan tá melhor, né? Eles vão falar que o soviético tá melhor. Então, eu preferi perguntar para você, que eu sei que você é imparcial, né? E aí diz que o Byrne dá uma pensada e ele fala: olha, eu costumo responder nas partidas em que o Petrosyan tá jogando é que ele tá muito bem, e até quando ele tá, né, sofrendo pressão, que ele não se preocupe, ele vai aguentar. Mas dessa vez, infelizmente, eu não posso dizer isso, porque o xadrez do Bobby Fischer vem melhorando de uma maneira espetacular, né? Então, essa foi a resposta do Byrne. Ele foi sincero aí com a esposa do Petrosyan, né? Teve que ser sincero. E aí, enfim, deu o que deu. Essa partida é realmente brilhante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, dessa história. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!